Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da nossa série onde vamos estar acompanhando todas, e preste atenção, eu disse todas as partidas do Campeonato Mundial 2016. Finalmente a espera acabou e a gente está vendo agora a incrível batalha entre o atual campeão mundial Magnus Carlsen e o desafiante Sergei Karjakin. Tivemos hoje, dia 11 de novembro de 2016, a primeira partida de brancas Magnus Carlsen, de negras Sergei Karjakin, e vamos estar dando uma analisada aí no que foi que aconteceu hoje, tá bem? Uma análise bem simples, bem tranquila pra gente dar uma olhada. Olha só, Magnus Carlsen com as peças brancas deu início a partida com D4, tranquilo, mas depois de cavalo F6, um lance um tanto quanto diferente, eu diria, né? Bispo G5, e vem com aquela ideia de, poxa vida, um ataque Trompovski em uma partida de campeonato mundial. Aquela coisa, né? Meio inesperado para a maioria dos espectadores. Bem, existem muitas situações, você pode seguir com um cavalo E4 nessa posição, atacando o bispo, porém o lance mais sólido é de fato o jogar D5, como o Sergei Karjakin prosseguiu, seguiu E3, C5, é a linha padrão, tá? Atacando logo o centro diretamente, bispo toma um cavalo F6 aqui, G toma F6 e não E toma F6, porque frequentemente as brancas tomam aqui e as negras teriam que jogar com esse peão isolado. Portanto, seguiu peão de G toma F6. E a gente vai ver que mais pra frente esses peões não são necessariamente uma fraqueza a que as negras devem se apegar. Tivemos peão toma C5, cavalo C6, desenvolvendo bispo B5, cravo o cavalo um pouquinho. Aqui as negras têm muitas opções, elas podem prosseguir com torre G8, por exemplo, ou talvez A6, né? Torre G8 atacaria o peão aqui embaixo. Porém, o Sergei Karjakin prossegue com E6, uma alternativa bem sólida também, atacando diretamente o peão aqui. Temos C4. E aqui agora, não segue necessariamente o bispo tomar C5, porque as negras antes precisam, né, ter em mente que se elas tomarem logo, depois que o peão branco tomar, as brancas jogam cavalo E2 e não é bom necessariamente que as negras permitam isso com tantos peões aqui de forma isolada. Tá? Esse cavalo pode ser muito perigoso na realidade. Portanto, após C4, que é um lance tanto quanto mais natural, né, por parte do Carlsen, temos peão toma em C4. E aqui uma pequena novidade, que é cavalo D2, não indo necessariamente na troca de damas, tá? Temos cavalo D2, pequena novidade por parte do Carlsen. E aí, o Karjakin joga nessa posição o tranquilo bispo toma em C5, não indo necessariamente para um lance muito interessante que a gente tem, que seria jogar C3. Tá? Um avanço um tanto quanto ambicioso, claro, mas o ponto é que depois de peão toma em C3, bispo toma aqui em C5, isso deixaria as brancas um pouco de danos estruturais, né, desses peões aqui isolados, seria uma alternativa. Porém, cara que decidiu jogar bispo toma em C5, temos cavalo de G3 desenvolvendo, ambos os jogadores fazem um roque. E agora cavalo A5, né? Mais uma vez o Karjakin jogando lances bastante sólidos, mais ou menos tentando segurar um pouco o peão aqui. Temos torre C1, ok? Se algo do tipo dama E2, atacando o peão com a dama, as negras meio que poderiam forçar a troca de damas com dama D3, e aí
as negras teriam um final bastante tranquilo depois de dama toma em D3, peão toma em D3, bispo toma bispo D7, tá? É um final muito tranquilo para as negras que tem um par de bispos, apesar dessa pequena fraqueza aqui, que necessariamente as brancas não conseguem de fato aproveitar, porque esses peões têm controle dessas casas aqui, então não se constitui necessariamente numa fraqueza, tá bem? Depois de cavalo A5 temos torre C1, colocando mais pressão no peão aqui em C4. Temos o bispo E7, com ideias muito interessantes mais para frente. Avançar o peão aqui em F5, quem sabe trazer o bispo para a casa F6. São ideias onde o bispo vai com certeza ser muito mais produtivo, vai ser muito mais eficiente, inclusive até se precisar defender o rei inimigo aqui. Temos dama C2, colocando cada vez mais pressão aqui. Bispo D7, vindo para a troca de bispos. Dama C3, e a ideia da dama C3 é de fato aproveitar essa fraqueza aqui em F6, né? Tipo, se acontecer o avanço de fato F5, as negras não vão poder necessariamente jogar o bispo aqui para a casa F6 de forma imediata, tá? E quem sabe talvez aproveitar até jogando cavalo E4 também, né? Colocando cada vez mais pressão nesse peão. Dama D5 é a opção com que o Kayakhin tenta contornar isso, ok? Agora, lógico, não vale cavalo aqui, porque eles trocariam, né? Aqui, os cavalos. Então, bastante tranquilo. As brancas recuperam seu peão de volta, fazem várias trocas, e aqui vamos para um final onde você provavelmente, se olhar logo no início, pode pensar, poxa vida, provavelmente vai dar empate, porém não pode dizer isso tão cedo, né? Uma vez que existe a ameaça aqui de torre C7 atacando tanto o bispo quanto esse peão. Então, as negras têm que lidar com isso. A maior maneira é trocar as torres, lógico que as brancas não vão trocar logo lá em cima, né? E ceder a coluna aberta, e sim começar a apoiar aqui as brancas dobrando a coluna C. Temos a troca de torres, e agora torre D8. Lógico que não vale agora jogar a torre aqui para a casa C7, porque tem o checkmate aqui embaixo, né? Contra o rei branco, a ameaça de checkmate. Portanto, as brancas jogam o sólido G3 e não algo do tipo rei F1, tá? Por quê? Porque depois torre D1 cheque, o rei vem para E2, torre B1 garante um ataque primeiro para as negras, tá bem? As negras seriam a primeira a atacar esse peão, e de fato isso não seria muito bom. Por depois de torre D8, temos G3, liberando um pouco de ar para o rei, e agora torre D7 defendendo o peão. Agora é interessante que jogar torre D1 nessa posição não é o mais eficiente com a ideia de atacar esse peão. Por quê? Porque depois de rei G2, torre B1, as brancas têm esse lance aqui, né? Perceba que as negras jogaram torre B1 sem cheque aqui, né? Então não tem como forçar esse lance, e as brancas têm esse lance aqui, torre C7, atacando tanto o bispo quanto o peão. E aí mesmo que o bispo venha para B4, por exemplo, as brancas ainda conseguem tomar esse peão aqui em cima, de modo que fica um peão a mais para as brancas. Depois de G3 temos torre D7 apenas defendendo seu peão. F1, ambos os jogadores agora vão começar a trabalhar para o final do jogo. Temos F5, rei E2, bispo F6, ativando aí o bispo, né? Colocando ele em uma posição boa, né? E aí não ficando atrás dos peões, e lógico atacando o peão que vai precisar avançar. Temos B3, rei F8, H3, e aqui agora as negras jogam H6, um lance um tanto quanto bacana, um lance meio que de espera, né? Não tipo H5, que provavelmente seria um erro deixar esse peão aqui em H5 por causa do bom lance cavalo E1. E aí, com a ideia de quê? De jogar cavalo D3 e quem sabe até trazer ele pra cá, pra F4, tá? Lógico, depois trazer a torre aqui pra ganhar esse peão. Por exemplo,
Se as negras tentarem jogar o tipo bispo E5, cavalo D4, agora o bispo está impedindo aqui o cavalo, e elas têm esse lance aqui, né? Tipo bispo D6, mantendo ainda o olho aqui, tem esse lance aqui. Torre H4 com a ideia de trazer o cavalo para a casa F4, colocando mais pressão ainda. Portanto, depois de H3, nós temos H6, cavalo E1, manobra no cavalo, rei E7, cavalo D3, e aí rei D8. A ideia é, quem sabe, mas depois trocar a torre, isso aqui, para tentar um empate. F4, um lance meio estranho. Por que meio estranho? Porque provavelmente o mais esperado fosse G4, ideias de G4 para quebrar as peões das negras, que seriam forçados praticamente a tomar para não ficar com dois peões isolados aqui, separados inclusive, né? Mas, porém, seguiu a F4, temos H5, e aí, depois desse avanço aqui, F4, né? Não tem mais como as negras nem o cavalo virem para essa casa, então esse peão aqui está seguro. Temos A4, lance também meio tranquilo. E aí agora torre D5, parte do CJ. Tipo, não é legal agora o tipo torre C7 aqui, com a ideia, vou trocar aqui, porque as negras precisam ter muito cuidado com algo do tipo torre toma, rei toma em C7, algo do tipo cavalo E5, atacando o peão, como não tem como defender, seria praticamente obrigado a tomar. Depois de F toma em E5, algo tipo rei C6, rei F3, rei D5, rei F4. Esse final de jogo pode ser muito perigoso na realidade. Depois de algo tipo H4, e aí depois de E4, né, trocando aqui esse peão, eliminando esse peão daqui. E quem sabe depois com o G4 libertador, esse peão aqui de H pode ser muito perigoso mais na frente. Enfim, mas esse é um final que talvez possa ser equilibrado, talvez não. É um final muito difícil. Fica aí, se você quiser analisar depois. Seguindo a torre D5 nessa posição. Cavalo C5, atacando o peão lá em cima. Temos B6, cavalo A6. Bispo E7. E um lance engraçado, cavalo B8, né? Temos A5. Cavalo, né? Uma vez que estava sendo ameaçado aqui esse cheque para ganhar o peão aqui. Então, joga-se A5. Temos cavalo C6, cheque. Rei E8. Cavalo E5. O cavalo está numa excelente casa. Temos bispo C5. Nessa posição aqui, depois desse lance bispo C5, posição totalmente igualada. Temos torre C3, rei E7, torre D3, troca de torres, F6, cavalo C6 cheque, rei D6, cavalo D4, rei D5, e agora temos cavalo B5, a última chance do Carlsen. Claro que aqui as negras não podem jogar algo besta do tipo bispo B4, sei lá, um lance preguiçoso, um lance simples como esse, por causa que é algo tipo cavalo C7, né, com cheque. Depois é o tipo rei C6, por exemplo, cavalo E8, né, e mesmo que bispo E7 defenda esse peão, né, tem cavalo G7 atacando ambos os peões e pelo menos um deles vai cair. Depois temos rei C6, cavalo D4 cheque. Aqui os jogadores apenas repetiram posições até o fim do jogo, que resultou no empate, tá? Que os jogadores acordaram o empate. Bem, então o que é que fica aí desse jogo? Primeiro, Magnus Carlsen, que meio que veio para surpreender. Eu duvido um pouco que ele mostre essa mesma partida, ele mostre de fato essa mesma abertura em jogos futuros. Acho muito difícil, né? Com certeza não é a melhor abertura para estar aí no campeonato mundial, uma abertura que as negras têm a tendência de igualar fácil, certo? Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo, comenta para quem você está torcendo, eu vou ficar muito contente de ver vocês interagindo. E lógico, comenta aí o que você achou desse primeiro jogo, quais foram suas impressões aí sobre cada jogador. Um forte abraço e até o próximo vídeo.